Debate Bola 4 Linhas, começa agora o giro das duas equipes cariocas que perderam nessa 33ª rodada. O Botafogo no sábado estava mais uma vez perto de alcançar a liderança do campeonato, mas esbarrou numa Figueira. O Figueirense fez 1-0, gol de Júlio César. O Vasco foi a Vila Belmiro, foi derrotado pelo Santos pelo placar de 2-0 e continua com os mesmos 58 pontos do Corinthians, só que perde pelo número de vitórias, por conta do menino Neymar e de um golaço de Borges. Foi 2-0 lá na Vila. Vou começar falando do Botafogo, jogo de sábado. Guilherme Decotelli, o que aconteceu com o time alvinegro nesse fim de semana? Bom, primeiro a gente vai falar do time, né? O Botafogo tomou um gol logo no começo, um chute do Júlio César aos 6 minutos. De rara felicidade, né? Que a bola chegou a dar uma desviada no Fábio Ferreira. Você não achou que foi falha do Jefferson, não? Jefferson, foi falha do Jefferson. Eu acho que não. Assim, era uma bola difícil e que se tornou mais difícil ainda com o desvio, né? E o Jefferson estava um pouco adiantado. Tava sim, mas já era uma bola difícil mesmo. Agora, o Botafogo pareceu não sentir o gol, porque logo depois do gol foi para cima, dominando amplamente a partida, tendo as melhores oportunidades no primeiro tempo, o Figueirense apostando nos contra-ataques. Na volta para o segundo tempo, o Herrera voltou na vaga do Léo, voltando ao esquema anterior. O Botafogo até pressionou nos primeiros minutos, mas depois começou a esbarrar no nervosismo, né? E na falta de entrosamento, talvez. Seria até, não tá acostumado ao esquema. Eu diria que na falta de personalidade, porque o time ficou nervoso, todo mundo queria decidir, todo mundo queria, enfim, e acabou que o time ficou nervoso, não conseguiu acertar mais nada, e o Botafogo acabou tropeçando nas próprias pernas. E também alguns jogadores importantes não foram bem, né? O Elkeson, por exemplo, o Elkeson tudo bem, estava sentindo uma contusão, né? Da metade do primeiro tempo para frente. Mas antes mesmo ele já não estava jogando bem, né? E o próprio Michael Suel também não fez uma grande partida, né? Não, isso evidencia muito que o Botafogo depende da inspiração desses dois jogadores. Sim. Né? Porque são jogadores que fazem o elo de ligação entre o meio e o ataque. Com certeza. Agora, na parte que diz respeito, né? Como tem se usado muito esse termo, né? No que diz respeito ao nosso treinador Caio Júnior, tem outros treinadores que são dessa linha, mas é difícil você compreender certas coisas no futebol. Primeiro, parece que a gente não entende nada de futebol, mas, ao meu ver, os últimos campeões brasileiros todos, faltando 5, 6, 7 rodadas, já tinham seus times prontos. Né? A estrutura pronta, mudavam as peças, mas a estrutura da equipe continuava, né? 3 anos. São Paulo foi tricampeão brasileiro com o mesmo modelo de jogo. Sim, com o mesmo esquema tático. No 3-5-2. Exatamente, mudou-se as peças. Né? Alguns jogadores saíram, outros entraram. Sim. Agora, o que me faz um ser humano que pensa, que respira, que anda ao mesmo tempo, mudar a forma do time jogar, faltando 5 rodadas para o campeonato. Sendo que o Botafogo tem a melhor campanha como mandante no Campeonato Brasileiro, jogando com o time A. O time é esse. Aí num jogo decisivo, que eu preciso de um resultado, que eu preciso de uma vitória, com a torcida jogando a meu favor, eu vou mudar. Eu vou mudar porque... Por quê? Né? O Renato foi jogar... Porque tá ofensivo demais. O Renato foi jogar como meio avançado. O Botafogo mudou a forma de jogar do começo do ano porque trouxe um jogador como o Renato que conduz a saída de bola. Exatamente. Recebe a bola dos zagueiros e traz a bola pro ataque. Vira o jogo pro lado direito quando tá queimando do lado esquerdo. Quando tá queimando do lado esquerdo, ele vira o jogo pro lado esquerdo. É um jogador que organiza a intermediária. É verdade. O Renato tava jogando de costas pra zaga. É verdade. Bruno Ávila, você acha que esse esquema, essa mudança do Caio Júnior, ele tá se assemelhando à fase que ele teve com o Flamengo, que o Flamengo foi líder um bocado de tempo e não conseguiu nem a vaga pra Libertadores? Tá igualzinho aquele Caio Júnior do Flamengo de 2008, se eu não estou enganado, né? Isso. Que o Flamengo
principalmente no jogo contra o Atlético Mineiro, foi talvez a partida mais marcante daquele campeonato. Não só o jogo contra o Atlético Mineiro, não. O jogo contra o Goiás também. Também, é verdade. Na última rodada, né? O Flamengo fez 3-0, deixou o Goiás empatar. Mas o jogo do Atlético Mineiro, o Flamengo estava tomando uma lavada do Atlético Mineiro e ele ficava vendo o jogo acontecer. Exatamente. Só foi fazer a substituição com 28, 30 minutos do segundo tempo. E se não me engano, já estava 3-0 pro Atlético, né? 3-0. É verdade. E também, o Vinícius, só para completar, naquela época ele fez uma invenção, né? O Marcelinho Paraíba não é atacante nem aqui nem na China, né? E ele botou o Marcelinho Paraíba para jogar de atacante. E no caso do Botafogo, o atual... E quando ele botou o Marcelinho para jogar de meia, o Marcelinho rendeu muito bem, que foi no último jogo do ano, contra o Atlético Paranaense, que o Flamengo tomou de 5-3, jogando na Arena da Baixada, mas ele fez os 3 gols. Agora com relação, a gente está falando aqui houve muitas semelhanças entre a derrota do Botafogo no Engenhão e a derrota do Vasco na Vila Belmiro, porque o Vasco também estava com um certo ímpeto, estava precisando da vitória, precisando talvez conseguir um resultado, pelo menos um empate lá na Vila, e logo aos 2 minutos tomou um gol. Uma jogada que começou, o Neymar disputou a bola com o Dedé fez a falta, aí na cobrança de falta veio o primeiro gol do garoto Neymar, do menino da Vila. E o curioso é o seguinte, né? Gol no começo do jogo com desvio da zaga, né? Exatamente. Um chute com desvio da zaga, né? Será que bateu no Renato Silva? Teve um desvio sim, que complicou a vida do goleiro. Mas só que as semelhanças param por aí, né? Porque o Cristóvão Borges pelo menos não inventou em nada, né? Miriam Barbosa. Não, assim, eu queria até fazer uma observação. O Ganso ficou o maior tempão sem jogar bem, né? Sem jogar, inclusive. Aí, pra atrasar a vida do time carioca, aí até Ganso joga bem. Pô, fala sério, eles podiam pelo menos dar uma ajudinha, né? Aí todo mundo, Pato, Ganso, todo mundo passa a jogar bem pra atrasar a vida do Vasco. Que isso? Que indignação! Olha, eu acho que jogador é pago pra jogar, assim, até onde eu saiba, né, Miriam? Não, eu tô falando, não, com certeza, mas assim, o Santos, ele não tá disputando nada, cara. Tipo, só uma posição melhor. Ele tava brigando pra não cair ainda, tinha uma ameaça pouquíssima, mas tinha, né? Pois é, aí vai atrasar a vida do time carioca. Aí Ganso, Pato, Periquito, todo mundo joga bem. Mas Miriam, a torcida do Corinthians também tem esse mesmo motivo pra reclamar. Só que tem que o América tá na última posição, né? Tá brigando pra não cair. Mas... Bruno Ávila. E além do destaque que ela deu do Ganso ter jogado bem, o Neymar ter jogado bem, o outro destaque agora pelo lado do Vasco foi a camisa, né, do Bernardo, né? O menino chorou com a camisa rasgada. E teve que ser remendada, inclusive, isso, né? Agora, o que aconteceu que ele não trocou aquela camisa? Não tinha camisa pra ele? É verdade, tá não, aí o não recado. Tinha. Tá aí o recado pra pênalti. Então, né, dá uma melhorada na estrutura aí do Vasco, de botar a camisa reserva, porque é um jogo de contato que o puxão mais forte rasga e aí o menino não vai poder jogar porque não tem camisa. É verdade. Agora, sobre a parte tática do Vasco, chamou a atenção de novo o Juninho escalado de terceiro homem do meio de campo. Eu não sei, assim, por mais que ele tenha feito uma boa partida, tenha sido talvez o meia mais lúcido do Vasco nessa partida, vocês não acham que ele ainda se ressente um pouco, assim, ele não está conseguindo mais jogar tão bem entre os atacantes como é o Renato, que joga de segundo volante? Vinícius, olha só, o problema é que a parte tática a gente não pode analisar tanto assim, porque o Vasco levou um gol aos 3 minutos de jogo. Isso aí é muito difícil para qualquer treinador, entendeu? Porque desarma qualquer tática, entendeu? É muito difícil, entendeu? Muito difícil da gente analisar como é que seria o jogo taticamente, entendeu? Não, claro, mas... De repente, o Vasco estaria muito bem encaixado com o Juninho de terceiro homem, ou não, entendeu? Mas levou esse gol aos 3 minutos e complicou tudo, né? Guilherme, você acha que houve semelhança, assim, um pouco nessa situação de levar um gol no início e o Vasco e o Botafogo se desestabilizarem tecnicamente?
Os dois, Não, os dois. O Botafogo, na minha opinião, o Botafogo não sentiu o gol, né? O Botafogo perdeu algumas oportunidades no primeiro tempo de fazer o gol. Duas, inclusive, com o Louco Abreu. Louco Abreu, né? Logo depois do gol, o Botafogo foi pra cima, né? O Botafogo não sentiu Claro. o gol. E o Vasco só foi levar o segundo gol no segundo tempo. De Isso. contra-ataque. De contra-ataque. Eu acho que, por mais que tenha se levado um gol e o Vasco estava jogando fora de casa, não creio que houve uma desestabilização emocional por causa do gol. Agora, você estava falando da questão do Juninho. No meu modo de ver, o Juninho funciona tanto como esse terceiro homem de meio de campo, que pode fazer esse elo de ligação entre a defesa e o ataque, é um jogador que conduz muito bem a bola, como ele, ao contrário do Renato, pode também jogar à frente para servir os atacantes, colocar os atacantes na cara do gol. Ele tem essa habilidade o suficiente. Exatamente. Tá certo. Com relação também aos desfalques do Vasco, a gente viu um Vasco praticamente todo remendado, né? O Gilmar não pôde jogar, o Eduardo Costa também não joga ainda, não joga mais esse ano. Tem o E esse desfalque do Eduardo Costa vai ser sentido pra caramba, hein? Felipe também não vai jogar, né? Eu acho que os desfalques do Vasco, no meu modo de ver, foram piores do que das outras equipes, né, do Rio. Porque o Vasco perdeu os seus dois jogadores de contenção, que era Sim. o Rômulo e o Eduardo Costa. O Rômulo estava suspenso, salvo engano, ele estava suspenso nesse jogo. Principalmente o Eduardo Costa, que é digamos assim, um cão de guarda e é o líder do time, né? Entendeu? E o Gilmar, né? Que além de ser um bom marcador, ele ainda exerce mal ou bem a função de lateral esquerdo, né? Quebrando mão galho. É verdade, Guilherme. Então, por isso que eu acho que o Vasco jogou até, assim, o Santos até teve um pouco de facilidade para chegar no ataque. Eu creio que por essa falta de contenção ali do lado do Vasco. Porque eu acho que o Felipe Bastos não segura muita coisa, não. O Felipe Bastos é engraçado. Eu acho que ele joga bem como terceiro volante. Agora, como segundo volante, Exatamente. ele saindo pro jogo, ele até atua de maneira convincente. Apoiado. Agora, também a gente viu alguns jogadores, tanto do Botafogo quanto do Vasco, entre aspas, queimados, né, nessa partida. O Julinho, lateral esquerda, que veio do Avaí, agora está atuando no Vasco da Gama, mais uma vez fazendo uma partida bem apática, atuando muito mal, assim, até a grande característica que ele tinha no Avaí, que chamou a atenção de todo o futebol brasileiro durante a Copa do Brasil, eram as arrancadas dele. Ele tá tímido. Enquanto isso, o volante Léo do Santa Cruz, ex-jogador do Santa Cruz, que agora está no Botafogo, também, mais uma vez, muito marcado. Será que você acha que foi aquele gol contra também? Não creio, não. Eu acho que no caso do Léo, Foi porque ele representou a mudança de esquema tático, exatamente, né? Ele foi pego para Cristo exatamente por isso. Porque ele não tinha que estar ali. E ele é um jogador que atuou pouquíssimas vezes como titular na temporada. Por isso que eu acho que o time que quer ser campeão não pode apostar no jogador que não vem jogando no decorrer da temporada e simplesmente num passe de mágica, bota o cara ali no meio da fogueira para jogar. E o cara não é um craque, não é um jogador excelente. É um jogador regular, é um jogador que é para compor elenco. Tá no segundo tempo, precisa cadenciar um pouco o jogo, coloca o Léo, jogador de bom passe, tem visão de jogo. Essa é a situação dele. A situação dele não é entrar na fogueira e dizer assim, olha só, vai entrar aí, você vai entrar aqui fazendo a contenção, então resolve aí. Não é assim. A banda não toca desse jeito. A gente sabe que não é assim. E houve assim também, nessas duas partidas do Botafogo e do Vasco, houve alguns jogadores que são muito pedidos pela torcida e que acabaram entrando em campo e acabaram não ajudando. No caso do jogo do Engenhão, o Herrera foi pedido, principalmente, acho que a partir dos 10, 15 minutos, já estava começando a pedir Herrera, torcida do Herrera, e muita gente dizendo, não, mas o Herrera está em uma fase, o Herrera não vai adiantar ele entrar. Concordo, Vinícius, mas a torcida entende o seguinte: o Herrera não tá jogando bem? Não tá. Só que o time tá pronto. O time com o Herrera tem um entrosamento, sabe jogar. O Herrera é um jogador que briga do lado direito, é um jogador que vai à linha de fundo, que cruza a bola, que traz perigo à defesa adversária. E que faz gols, né? Faz de vez gols. em quando. Hora ou outra ele faz gol. Perde muito, sim. Mas me diz um atacante no Brasil que não perca gol. Exatamente. Né? Então eu acho assim, torcida pediu Herrera, mas por desespero, assim, Caio Júnior, filho,
Bota o time que vem jogando, que vem convencendo, que vem ganhando. Ponto final. Podia ser o bitonho, podia ser o brinquedo, enfim, que fosse o jogador que está funcionando ali o no Pipico, esquema talvez. do time. O Cícero Ramalho. O Cícero Ramalho, entendeu? Que seja, mas é o cara que faz o time funcionar. Ponto final. E essa pedida constante no Vasco pelo Bernardo? O que vocês acham? O Bernardo agora ele está começando a render um pouco mais como titular, né? Pelo menos no jogo contra o Aurora ele rendeu muito bem, né? E eu acho até legal. Agora, a vaga no meio de campo vai ser difícil para ele, né? De titular, né? Só se for de segundo volante, coisa que ele não tem característica. Definitivamente ele não é, né? E nem atacante, né? Só se, por exemplo, de repente jogar o Diego Souza pro ataque, né? Eu acho muito também que o Bernardo é um jogador que muda a cara do jogo. Eu acho que é importante para um time, principalmente do tamanho do Vasco, ter um jogador desse no banco de reserva. Um jogador capaz de entrar no segundo tempo e mudar a cara do jogo. Exatamente. E o Bernardo é o típico jogador que faz muito bem essa função. Na Vila Belmiro houve uma polêmica com relação ao... Quando estava 1-0 para o Santos, houve um cruzamento para a área e o Diego Souza desviou de cabeça e mandou a bola para o fundo da rede sem chance para o Rafael. O árbitro anulou, dizendo que houve falta do camisa 10 vascaína. Não houve. Não houve? Para você não ter polêmica? Não houve, porque o jogador do Vasco, ele deu até um toquezinho, mas não foi nem um pouco suficiente, entendeu? Para fazer com que o jogador do Santos caísse. Realmente muita gente criticou, inclusive os vascaínos criticaram, os jogadores vascaínos criticaram a arbitragem e muitos jornalistas disseram Vasco mais uma vez garfado. Vocês concordam? Vasco de novo foi garfado? Você concorda também, Guilherme? A minha visão de garfado assim é um pouco diferente, mas nesse caso aí... dá margem para muitas, claro. Eu creio que não houve nada, né? Você vê que o Diego Souza até encosta no jogador do Santos com o cotovelo, mas na hora de subir os dois sobem sem contato, né? Quer dizer, os dois não, só o Diego Souza subiu, né? Isso é mais uma desculpa para zagueiro preguiçoso que não quer subir para cabecear, me desculpa, né? Mas o outro sobe para cabecear por cima, ele já vem, ai, professor, cama de gato e não sei o quê. Foi falta. É falta. Então, né, mas na minha opinião não houve rigorosamente nada. Gol legal do Vasco, mal anulado pela arbitragem. E alguns estão contabilizando assim, que já houve gols, houve alguns gols considerados legítimos que foram anulados pelo Vasco com frequência. Alguns jornalistas já falaram isso. Olha só, todo time que briga por algum título contra o Corinthians sofre desse mal, né? Você vê, por exemplo, ano passado o Fluminense. O Fluminense não foi prejudicado ano passado pela arbitragem? Algumas vezes? Não está sendo prejudicado esse ano de novo? O Flamengo esse ano não está sendo prejudicado também em algumas partidas? Pô, você vê, o Flamengo esse ano em 33 rodadas não teve nenhum pênalti marcado. Entendeu? Que isso? Entendeu? O Fluminense também. O Botafogo também está sendo prejudicado. Entendeu? E cadê o prejuízo pro Corinthians? Não tem. É muito difícil. Realmente, mas pelo visto, no jogo com o Figueirense, o maior prejuízo do Botafogo foi a maneira como o Caio Júnior pensou no time, não é, Bruno Ávila? Não, nesse caso foi. É isso aí, mas o que eu ia abordar agora foi uma entrevista que o Sanches deu para Globo.com, falando que o time do Corinthians é um dos times mais prejudicados do futebol brasileiro. Sim. Né? Bonito. Fiquei ele, impressionado né? com a cara de pau dele falar isso. E falar que a torcida do Corinthians só não é maior que a torcida do Flamengo, porque o Flamengo tem 4 torcedores a mais que o Corinthians. 4, né? Sim, falou André Sanches. 4, inclui 6 zeros depois do 4. 4 milhões de torcedores. Deve ser isso, né? Guilherme. Você falando aí do Caio Júnior, né, da substituição, eu peço perdão aos queridos amigos de mesa, mas realmente fica uma indignação muito forte, né, com essa coisa de inventar, né? E ficou claro para todo mundo nessa partida contra o Avaí, que foi contra o Figueirense, que foi a terceira oportunidade que o Botafogo teve de assumir a liderança da competição, que o nosso querido amigo Caio Júnior resolveu inventar alguma coisa. Agora, vocês falando de Corinthians aí, eu queria mandar um recado pessoal
para um querido amigo meu, amigo não, né? Querido futuro amigo, futuro companheiro de profissão, Sim. Neto. Ih, rapaz. Corintiano querido, né? Mais Na um. semana passada o Neto foi ao ar pelo Jogo Aberto da TV Bandeirantes e disse que a camisa pesava muito nessas horas, né? Que ele jogou no Corinthians e que a camisa do time grande numa hora dessas pesa, do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, do Grêmio. Só não pesava de times pequenos, como Portuguesa, e usou o Botafogo nesse meio aí. É né? verdade. Falando também da questão de prejudicar a arbitragem, que a arbitragem só prejudicava os times pequenos, e mais uma vez citou o Botafogo. Né? 2 recadinhos pro Neto. Primeiro, domingo, parece que a camisa pesou, né? Pesou, não pesou a camisa do Corinthians, né? Não sei, né? Parece que... Não sei o que houve. Eu acho que ele podia, mais uma vez, ir ao ar e explicar isso. Vem cá, o time grande foi o América domingo, então? Pois é, eu acho que foi. E segundo recado, pequeno é a carreira dele. Ponto final. Estão aí deixadas as considerações sobre o futuro colega de profissão, Neto, em relação ao que ele disse sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Realmente uma declaração lamentável do nosso jornalista, entre aspas, Neto. Diga aí, Miriam. Como a maioria do que ele fala é lamentável, né? Com certeza. Aliás, você que tá falando um pouquinho aí, ô Miriam, você tá chateadinha porque o Louco Abreu não jogou tão bem dessa vez? Não, olha, realmente, fica tristinha, mas isso acontece com todos os craques, entendeu? Tem jogos que às vezes não se sai tão bem, mas pra mim ele continua o melhor. Pra mim o Botafogo continua com um time legal. Claro. Entendeu? Um time que ainda tem chances. Eu acho que se organizar melhor, entendeu? E não inventar, né? E não inventar. E não inventar, acima de tudo. É verdade. Bruno? Eu acho, Vinícius, que ela tá se poupando pro próximo bloco falar do Rafael Moura. É verdade. Próximo bloco que vai ter Fla-Flu. Agora, dando destaque para os adversários, para os vencedores, né? Do Figueirense, destaque para o Júlio César, autor do gol. E também, qual outro destaque para você, Guilherme? Túlio Guerreiro foi aclamado no estádio, foi aplaudido antes da partida, quando entrou em campo, e foi nítida a alegria dele de poder ser saudado pela torcida do Botafogo. É um jogador muito querido, levantou as mãos aos céus, olhando para o céu, dizendo assim, por que eu não estou do outro lado? Foi um jogador muito querido pela torcida do Botafogo, é um ícone para nós na subida do Botafogo para a Série A, em 2003 para 2004, e foi merecidamente aplaudido. Outro destaque também, técnico Jorginho. Já está na hora do Jorginho começar a colher os frutos dele. Exatamente. É um profissional seríssimo, é um profissional que faz trabalhos excelentes. Fez um trabalho muito bom no América. No América do Rio, exatamente. Entendeu? Foi E agora... prejudicado naquela época. Exatamente. Já merecia um destaque maior e fico muito satisfeito, muito feliz de ver o Jorginho crescendo no futebol e fazendo uma campanha com um time como o Figueirense. Com certeza. E, aliás, exemplos para a torcida do Grêmio de como se receber um ídolo. Torcida do Cruzeiro, quando recebe o Fred, sempre recebe bem. Torcida do Botafogo agora com o Túlio. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre Inter e Fluminense, mas a torcida do Inter recebeu muito bem Rafael Sobis, Edinho e Abel, que inclusive foi chamado de Louco Abel, né? Com toda a razão, por sinal, né? É verdade. Mas exemplos de como se recebe um ex-ídolo, torcida do Grêmio. Bruno Ávila, você acha que o Jorginho, assim, ele não tem sido tão valorizado pela imprensa, entre aspas, muita gente diz do eixo, né? Do eixo Rio-São Paulo, porque ele ficou muito marcado por conta daquelas atitudes consideradas antipáticas com a imprensa, na época que ele era auxiliar de Dunga? Acho que pode ser, né? Uma represália da imprensa contra o Jorginho, já que o Dunga não está no mercado agora, né? Participando de nenhum clube. Só quem está na Berlinda agora é o Jorginho, então é ele que vai sofrer as consequências, já que o Figueirense não vem como um time de grande, né? Não vem como os times do eixo Rio-São Paulo,
vem incomodando esses times, mas não é do eixo Rio-São Paulo. Vocês acham que o Figueirense pode surpreender e beliscar uma vaguinha na Libertadores? Positivo, é bem capaz que o time do Figueirense ele busque, nem que seja a última vaga da Libertadores. Você acredita, Diniz? Pode beliscar uma vaguinha, com certeza. Até porque o Figueirense também tem confrontos diretos, né? Aí nessa briga, né? O Figueirense, por exemplo, daqui a 2 rodadas já vai vir aqui ao Rio pegar o Flamengo e depois vai pegar o Corinthians, por exemplo, jogando em casa. E depois, além disso, nesse ínterim, né, entre o jogo do Flamengo e o jogo do Corinthians, Sim. ele pega o Fluminense jogando em casa. É verdade, jogos, e a gente tá sabendo, a gente tá vendo que o Figueirense deixou de ser pedra no sapato, moeda de... como é que se diz para dividir, assim, para você... aquele figurante que vem para atrapalhar, e agora tá vindo com tudo para se tornar um dos protagonistas, não é, Miriam? Para brilhar, é verdade. O Figueirense está querendo alcançar o seu brilho e tudo, um lugarzinho ao sol, mas sai do pé do Fluminense, hein, por favor. Olha, Miriam. O Figueirense ele tá podendo vir aí de coadjuvante a ator principal, né, nessa história, né? Exatamente. O Jorginho usa muito a motivação de que não querem que o Figueirense vá para a Libertadores. Aí a Libertadores virou a terra do não nas preleções dele. Agora, do lado do Vasco, do Santos, adversário do Vasco, além do Neymar, que fez um partidaço, e realmente dessa vez deu Neymar, como disse o Guilherme Decotelli, e também da boa partida do Ganso. Quem mais vocês destacaram na equipe santista? O Borges. Isso que eu ia falar, o Borges. Pelo golaço que ele fez e pelo bom jogo, né? É verdade, as pessoas, na verdade, ficam endeusando o Neymar, tá certo que ele joga, mas temos que esquecer que o Borges... Não podemos nos esquecer, não podemos, né? Na verdade, porque o Borges fez gol à beça nesse Brasileirão. Já é o 23º de artilheiro disparado, o vice-artilheiro tá num dos jogos que a gente vai falar daqui a pouco, né? Flamengo e Cruzeiro, David, 15 gols. Olha a diferença, 8 gols, né? Guilherme? Exatamente. Companheiros, eu sábado, depois de assistir a partida entre Botafogo e Figueirense, eu descobri que eu não sei mais nada de futebol. Por quê? Que isso? Depois das substituições, da escalação que o nosso querido amigo fez no Engenhão, lá no jogo, eu descobri que eu não entendo. Quem entende é ele, eu não entendo nada. Eu sou, enfim, um acéfalo. Que isso? A futebol. Que isso? Não se deprecie. Nossa, pode ser. Eu queria fazer uma pergunta a vocês, até em relação a esse jogo do Santos e do Vasco. Pois não? O que falta para o nosso companheiro Arouca ganhar uma vaguinha ali, uma convocação na seleção brasileira, até mesmo naquele jogo contra a Argentina, em que só foram convocados os jogadores que atuam no futebol brasileiro, porque o Arouca, eu nunca, quer dizer, nunca não, já vi, mas há muito tempo que eu não vi um volante jogando com tanta regularidade como é o Arouca. É verdade. O Arouca, assim, ele só começou a ser valorizado, entre aspas, quando ele foi pro Santos. O curioso é isso, quando ele estava no Fluminense, estava fazendo boas partidas, as pessoas esqueciam um pouco dele, descartavam um pouco ele, não sei o motivo. O grande problema desse meio de campo do Santos é que ele não tem um poder de marcação muito grande, né? Ele agora que passou a ter com o Adriano, um pouquinho, né? Então isso daí, teoricamente, desvaloriza um pouco o Arouca, né? Que o Arouca não é um jogador dotado de grande poder de marcação, mas é um jogador mais habilidoso, um jogador que sabe sair jogando, bem, por sinal, né? E até ele chegar ao Santos, ele tinha algumas partidas muito boas e outras muito ruins. Ele era... Vagalume. Era um jogador que não se podia confiar muito nele, né? Agora no Santos não, agora ele está com uma regularidade boa, né? E vamos ver agora no Mundial, né? Eu acho que de repente o Mano Menezes está esperando o Mundial para ver se convoca ou não mais algum jogador do Santos, né? Falando em Mundial, vou lançar aqui uma polêmica para a mesa. Opa! Vocês acham, assim, guardadas as devidas proporções, independente de quem são os adversários que eu estou citando, vocês acham que o time do Santos que ganhou do Vasco tem time para vencer o Mundial de Clubes, vencer o Pachuca, vencer talvez, provavelmente, o Barcelona?
O Santos vai enfrentar o Pachuca na semifinal? Isso. Olha, rapaz, É por isso que eu citei o Pachuca antes, não quis botar logo, porque o time mexicano não é tão baba assim quanto pensam, não. Sem dúvida que não é. Sem dúvida que não é. Nem o Mazembe foi pro Inter, né? Ficou o aprendizado do Mazembe para não menosprezar os times da semifinal, né? Que dirá o Pachuca, né? Que é de um país que é tradicional no futebol, né? O Barcelona, por exemplo, quando ele foi para lá em 2006, enfrentou um adversário duro na semifinal, México, que foi o América, né? Isso. Agora, eu não sei, sinceramente eu não sei, porque o Santos vai enfrentar um adversário duro, já na semifinal, que é o Pachuca, né? O pessoal já tá falando em Santos e Barcelona, não sei o quê. Calma, que antes tem a semifinal Pros dois, né? Principalmente pro Santos, né? Que é o Pachuca, que é um adversário bem chato, viu? Tá certo. O Bruno Ávila, quando eu falei isso de... Perguntei, você fez um sinal de quem estava achando que não era bem assim, não. Era mais ou menos a mesma opinião do Diniz, então por isso que eu fiquei quieto, porque a gente divide da mesma opinião. Miriam? Eu acho, já tendo quase certeza, que o Santos não tem time pra ganhar. Nossa. Não tem porque só tá em volta do Neymar. Ganso ainda tá, até que jogou melhor, mas tá muito fora de ritmo, fora de forma. Mas eu acho que se ele continuar jogando em ritmo, ele entra. Vai encarar quem? Barcelona, Messi. O cara mesmo apagado no time faz gol. Olha só. Olha, o mesmo Miriam. apagado, cara. Então assim, ele tá muito bem. Não, E o Barcelona realmente, tá muito bem. realmente. Então, o Santos é só Neymar. É Não, só esse garoto. não, com certeza. Que Do meio tá pra frente, jogando né? bem, mas é só ele. Quando chega do meio pra trás, o Santos é sofrível. É sofrido, verdade, a zaga com certeza. Ainda tem muita coisa para melhorar. Não, agora, se o Santos passar pela semifinal, Santos e Barcelona, impossível não é passar pelo Barcelona, mas é muito difícil. Diniz, deixa eu falar. Muito difícil. Uma coisa é o talento desse menino, desse Neymar. Realmente é um talento, ele joga a bola, ele brinca com a bola e faz coisas bonitas em campo. Ele vai brilhar, esse menino ainda ganha muita coisa, ele vai longe. E isso todo mundo vê que ele tem potencial. Concordo com você, Agora, Miriam. o Santos não está acompanhando o Neymar. Isso é fato. Não, isso é verdade, eu concordo. Então englobar Santos, né, não tem. Santos não tem time. A gente tecendo, né, esses comentários a respeito desse duelo, esse possível duelo, eu lembro muito do duelo do próprio Barcelona contra o Inter em 2006. Sim. Né? O Barcelona era Fantástico. maior. Fenomenal, né? Tinha Deco, Ronaldinho Exatamente. Gaúcho. Eu acho que não tinha o brilhantismo que esse time tem de hoje, né? Exato. Essa quase perfeição. Mas era um time que era muito difícil de parar, como o companheiro Diniz acabou de citar. Você tinha o Deco, você tinha o Ronaldinho Gaúcho. Em boa forma. Você tinha o Puyol voando na zaga. Tinha o Exatamente. Eto'o, né? Era Exato. um time, assim, impossível, né? E o Inter, a gente lembra, né? Ceará, Adriano Gabiru, Que fez o Perdigão. gol. Digão. A gente lembra muito bem, né? E Arley. E num lance... Você vê, e num lance de eu não sei se sorte, eu não sei. De O Adriano felicidade- Gabiru, de felicidade do rara, Yarley. como já dizia nosso amigo Luiz Roberto, né? Exato. De rara felicidade. O Adriano Gabiru decidiu e deu a vitória para o Internacional depois. O Ceará conseguiu ir para o Paris Saint-Germain, foi contratado, hoje é titular lá, é ídolo do Paris verdade. Saint-Germain, Exatamente. porque conseguiu parar o Ronaldinho Gaúcho, que na época era, enfim, o melhor jogador do mundo, né? Então, assim, opinião, não sei. Mistério, né? Impossível não é, porque a gente pode, digamos que o Durval na esquerda consiga parar o Messi, não sei. O Messi, como a Miriam falou, tá assim, acima do bem e do mal. É craque. É verdade. É melhor do mundo. É melhor do Não tem mundo. discussão. Pra mim também não tem discussão, não. Sabe, vai que o Neymar pega uma bola, dribla um, dribla dois, faz uma tabela com o Ganso, você tá na cara do gol, mete o gol. E depois o Santos vem os 11 pra trás da linha do campo. Muricy Ramalho. Estilo Muricy. Mas, Otélio, Não sei, né? você tá vendo que até você falando no Santos, na verdade, você fala de Neymar? Pois é, mas porque se o Inter dependeu de um gol do Gabiru, né?
Eu lembro de uma outra final de um Mundial de Clubes, Sim. São Paulo e Liverpool. Exatamente. O Liverpool não era lá essas coisas todas, mas era um time melhor que o do São Paulo. Ganhou brilhantemente do Milan naquela final da Champions League. Sim. Sim. Virando um jogo que estava 3-0. Sim. Exatamente. Sim. Tinha seus méritos. Né? E aí o São Paulo faz 1-0 com gol de quem? Mineiro. Grande Mineiro. Gente, vou deixar aqui bem claro pra vocês que eu não duvido mais de resultado de Nem eu. Davi e Golias, desde quando eu descobri que a Portuguesa da Ilha ganhou do Real Madrid. Exatamente. Nunca mais eu duvido de nada no futebol. Exatamente. E desde quando os Estados Unidos ganharam da Inglaterra na Copa de 50. Bom, o Vasco no meio de semana, ele enfrentará o Universitário do Peru, jogo de volta aqui no Rio de Janeiro. Deve colocar também time misto, né? Ah, é? Não vai colocar a maioria dos titulares, não? Não sei, eu tô achando que não. Eu tô achando que vai arriscar, assim, botar mais titulares do que botou da outra vez, Lá no Peru. Mas lá no Peru, mas não deve ser tanto, não deve chegar a ser o time completo. Olha, Vinícius, então vai ficar um pouco mais complicado, né? Porque o time do Universitário é bom. É bom, diferentemente do time do Aurora. E também tem uma motivação a mais, né? Os jogadores não recebem há 5 meses. Exatamente. Você conseguir ganhar uma Sul-Americana que rende dinheiro, que o pessoal valoriza. Não, a Sul-Americana, o bom é dinheiro, o bom é premiação. Perfeito. E aí você visar uma Libertadores, aí você vai atrair patrocinadores, você vai poder, os jogadores vão poder receber. Não, e eles são de fato bons jogadores. Pelo que a gente viu no jogo lá no Peru, o Universitário ganhou e ganhou muito, jogando muito bem diante do Vasco. Você não acha também que o Vasco jogou mal naquela partida, não? O Vasco parecia que estava perdido, né? Exatamente. Uma pergunta, eles jogaram na altitude? Não me lembro se tem altitude. Acho que não. Lima não tem altitude, não. Então deviam ter sentido então o gramado, que estava ruim, porque alguma coisa Muito ruim. estava muito estranho naquele jogo. O Vasco não estava sendo reconhecido. Eu não reconheci o Vasco ali naquela partida. Miriam? Não, aí eu já discordo, porque costume de jogar em gramado tem um engenhão. Isso aí tá fazendo todo mundo PH em gramado ruim, entendeu? Então não acredito que seja o gramado, não. O gramado. Aí a gente não tem muito exemplo. O gramado de lá é pior do que o do Engenhão. Ele é mais duro e aí Exatamente. bem mais difícil de jogar. Enquanto aqui é fofo, aqui é cheio de buraco, mais fofo. Lá ele é cheio de buraco e ainda por cima é duro. Parecia uma grama sintética. Mas mesmo assim, eu acho que o Vasco, né, deu um mole, né? Não jogou tão bem. Mas eu acho o time do Vasco superior ao Universitário. Assim falou a Miriam Agora, Barbosa. o problema é o seguinte, né? Não vai poder levar gol. Exatamente. Se levar gol, vai ter que fazer 4. Levar 1 vai ter que fazer 4, né? E já que a Miriam falou em Engenhão, no Engenhão vai acontecer, batido martelo, vai acontecer no Engenhão Vasco e Botafogo. O mando de campo é do Vasco. O Vasco tentou levar o jogo para São Januário, mas de nada adiantou, não tem choro nem vela. O jogo será no Engenhão. O que vocês acharam? O Vasco e Botafogo de fato tem de ser no Engenhão? Olha, Vinícius, independentemente do lugar, né? Seria complicado, né? Para a torcida chegar lá, né? Porque São Januário também não é muito fácil. E também Vasco e Botafogo, o Vasco poderia fazer qualquer coisa, né, em termos de distribuição dos ingressos, né? A ata da reunião diz isso. Exato. Então, esse é que é o problema, né? Se ele não conseguiu nem contra o Botafogo, que dirá contra o Flamengo, que ele vai ter que dividir os ingressos. Não, né? acredito que Vasco e Flamengo eles já estão descartando que não vai ser em São Januário. Não vai. Bruno Ávila? Olha só, eu concordo com o Diniz no tocante de que se não conseguiu contra o Botafogo, não vai conseguir contra o Flamengo, porque a torcida do Botafogo e a torcida do Vasco, elas são assim, conhecidas aqui no Rio como co-irmãs. Exato. Não são de brigar muito, entendeu? O negócio do Botafogo, do Fluminense e do Vasco é o Flamengo, mas assim, entre os outros não tem muita briga. Até o Fluminense e o Botafogo tem uma certa rivalidade. O Fluminense e Vasco também um pouco. Mas Botafogo e Vasco é muito pouquinho. É só os brigões mesmo que querem brigar. O resto não mete confusão, sabe? Se respeitam. Agora,
gostei da decisão. Eu gostei E dessa além disso, decisão. o Bruno, teve uma autoridade que foi extremamente irresponsável, Sim. que falou o seguinte: se Vasco e Flamengo acontecer em São Januário, vai haver morte. Foi. Teve sim. Teve sim. Uma frase extremamente irresponsável, mas que infelizmente eu acho que vai corresponder à realidade, Eu vi né? uma frase dessa Talvez. na Globo.com. É, exatamente. Eu também. Mas você dizia, Bruno, com relação ao jogo sem São Januário no Engenhão. Isso. Ontem a torcida do Vasco, né, aprontou na Vila Belmiro. E aí eu fico pensando, Flamengo e Vasco em São Januário, o que seria do Flamengo lá, hein? O que ele iria sofrer? Já que... E o contrário também, né? Como assim? Do que as duas torcidas, há muita torcida nos arredores também do Flamengo. Não, com certeza, mas a São Januário é reduto do Vasco. Sim. E aí, no caso, teria briga, os jogadores seriam esperados na entrada de São Januário para Claro, claro. Então é isso que eu falo, em relação à segurança dos jogadores também, não só da torcida, mas dos jogadores. Você acha que isso no Vasco e Botafogo seria então mais tranquilo? Você acha que valeria mais a pena... Então você acha que seria plausível ter um Vasco e Botafogo em São Januário? Não é que seria plausível, mas seria bem menor as consequências para o Botafogo A dimensão. do que para o Flamengo. Seriam menos atacados. Guilherme? Vamos lá, amigos. Nós temos fatos, né? Primeiro fato. Começo do Campeonato Brasileiro foi assinado um acordo entre os dirigentes Exato. cariocas, colocando todos os clássicos no Engenhão. Isso. Né? E agora, no meio do campeonato, o Roberto Dinamite quis mudar. Esse é o fato que a gente tem. Opinião. Sim. O Vasco tem totais condições de abrigar um clássico em São Januário. No seguinte quesito, 90% dos ingressos para a torcida do Vasco, 10% para a torcida adversária. Como é feito E na além Vila disso, Belmiro. como eu falei, a ata da reunião indica que para Vasco e Botafogo, o Vasco pode fazer o que ele quiser na divisão dos Exato, ingressos. exatamente. Exatamente. Agora, como foi dividido, assim, essa questão do 50-50, né, ficou muito complicado mudar agora. Só que, pensando no seguinte quesito, você dá 10% para a torcida adversária, mas vamos fazer o seguinte, essa rua aqui, a rua de acesso tal, as ruas ao redores, só a torcida do Flamengo que vai andar. Os outros 90%, a outra área do estádio, torcida do Vasco. Mais policiamento, reforçando a segurança do bairro, dos arredores. É totalmente possível. Se até hoje na Vila Belmiro recebe toda sorte de clássicos, por que em São Januário não é o mesmo? Ponto. Então, o Louco Abreu, ele deu uma frase até um pouco polêmica na Rádio Globo. Muito bem. Durante uma entrevista na Rádio Globo, ele falou que era totalmente favorável ao jogo ser em São Januário, porque o gramado é muito melhor. Concordo. Isso vindo do Louco Abreu, a gente espera, né? Porque é um jogador que não tem essa de jogar em estádio, contra quem for, o cara pega qualquer um. Ele tem joga... essa grandeza mesmo, né? Não tem medo de nada. Agora, ele falou muito bem, né? O gramado do Engenhão tá muito castigado, tá muito complicado, tem muita areia, fica muito difícil, às vezes, para os jogadores, os times que prezam por um bom toque de bola, fica complicado. E o gramado de São Januário tá melhor, teve menos jogos, então seria até coerente que o jogo fosse lá, principalmente por essa questão do gramado, até pela questão do conforto da torcida e dos jogadores. Realmente, São Januário ainda deixa a desejar, ainda. Mas, pela questão do gramado, fica complicado. Eu digo essa questão do conforto dos jogadores. Sim, sim. Porque todos os jogos que a gente vê do Vasco, os times aquecem já dentro do campo. Né? Exato, Tem que aquecer exato. ali naquela área onde fica atrás do gol ali e tal. Exato. E fica ali em cima da torcida e tal. Então, falta um pouco de conforto nesse quesito, né? Não estou dizendo que o estádio é ruim, não é isso, mas é porque o Engenhão oferece mais conforto. É porque o estádio de São Januário é mais antigo, né? É de 27 o estádio. É mais difícil também fazer reforma lá em São Januário, Não né? só de logística, nem é logística mesmo. Exatamente. Não é nada tão ruim, não. E agora, saindo da parte da batalha campal que houve entre Vasco e Botafogo, vamos saber o que vocês esperam das duas equipes nesse clássico de domingo que vem. Olha, o Campeonato Brasileiro está tão imprevisível que eu não sei o que eu vou esperar para Vasco e Botafogo, sabia? Quais são as armas que vocês acham que são importantes para as duas equipes? Bom, eu acho que quem ganhar o clássico vai ganhar no meio de campo. Entendeu? Porque os dois meios de campo são muito bons. Entendeu?
O ataque, eu acho que o ataque do Botafogo é melhor do que o do Vasco, tá? Eu acho também superior. Mas assim, se você for levar em conta, o Elton fez mais ou menos o mesmo número de gols do Louco Abreu, entendeu? Fez um pouco a menos. O Elton fez 10 gols e o Louco Abreu fez 12. Isso. Mas o ataque do Botafogo é um pouco melhor. O Louco Abreu é uma referência, né? O Elton, ele é o jogador que, como é que se diz? Mas que também não deixa de ser uma referência, né? Tromba mais. Exatamente. Mas eu acho que quem ganhar o jogo vai ganhar no meio de campo. Mas em compensação, a defesa do Vasco é melhor. Concorda, Bruno? Eu não concordo, não. Eu acho que o time do Botafogo é o time que vai vencer essa partida. É o time que vai ganhar com gol. Acredito que gol do Louco Abreu vai ser o jogador que vai decidir a partida. Assim, o time do Vasco não tem um poder ofensivo muito bom e vai ser dominado pela defesa do Botafogo. Agora, o time do Botafogo, ele já tem um poder ofensivo maior, tem jogando com o Elkson de um lado, Isso. com o Michael Cell do outro, e tem o Louco Abreu, que é muito experiente e que pode realmente decidir a partida. Mas é por isso que eu tô falando, vai depender do meio de campo, entendeu? Se o meio de campo do Vasco travar o Elkson e o Michael Suel, o meio de campo, o poder ofensivo do Botafogo diminui bastante. Mas aí é que vem entendeu? Aquela jogada alçada na área, e aí o Louco Abreu, né, ele pode uma cabeçada, de repente até mesmo segurar a bola e rolar pra alguém. Ele é muito experiente, ele é muito esperto. Pois é, mas aí na zaga do Vasco tem o Dedé, por exemplo, entendeu? Mas aí o Dedé vai ficar em cima do Louco Abreu. Ele não tem 10% da experiência do Louco Abreu. Sim, mas tem muita habilidade, tem um posicionamento bom, entendeu? Mas, assim, eu não sei, entendeu? É por isso que eu não tenho uma opinião formada sobre esse jogo. Guilherme? Diniz, você sabe quem vai ganhar esse jogo? Quem? Quem inventar menos. Pois é. É porque os dois treinadores, eles parecem que estão inventando um pouquinho também, realmente. E pra você, Miriam, assim como o Bruno, você crava a vitória botafoguense? Apesar de concordar que o time do Vasco tem um time bom, acho que um dos candidatos mesmo a ganhar esse Brasileirão, mas eu aposto no Botafogo pelo conjunto, mas muito pelo talento do Louco Abreu. E realmente... Ele é muito bom, entendeu? Então eu acredito muito que ele vai fazer a diferença nesse jogo. Eu acho que quem ganhar, a gente sabe sem sombra de dúvida que vai partir para a briga pelo título. Com certeza. Tá certo. O giro de Botafogo e Vasco fica por aqui, mas ainda há tempo para o recado final de Bruno Ávila. Bem, o meu recado final pelo lado do Botafogo fica por conta da decisão da Taça Otávio Pinto Guimarães, em que o time do Botafogo ele vai fazer a final com o Fluminense depois de vencer o Volta Redonda por 3-0 nesse sábado. E o vencedor de Botafogo e Fluminense enfrenta o Flamengo, né, na final da OPG. Já pelo lado do time do Vasco, fica aí meu recado por volta das longas filas, né, e os cambistas que estavam lá na Vila Belmiro. Geralmente, quando você vê cambista, você vê o quê? O cambista oferecendo ingresso. Né? Exato. Na Vila Belmiro, o cambista estava comprando ingresso do espectador, né, que estava indo. É verdade. Tava muito Mas isso cheio. acontece também aqui no Rio. Eu nunca vi. Ele compra para revender. Compra para revender. Eu nunca vi isso aqui no Rio de Janeiro e para mim foi novidade saber disso. Tá certo. Recado final de Miriam Barbosa. Meu recado final vai para a zaga do Vasco, né, o Dedé, que tem mostrado, eu acho que ele, na verdade, ele foi o melhor em campo, né? Ele nas disputas de bola com o Neymar, né? Ele foi o único que não deixou a desejar. Então, para mim, o meu destaque final vai pro Dedé. Tá certo. Recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final, no caso de Botafogo e de Vasco, vai pro clássico de domingo que vem, né? Que os dois técnicos não nos decepcionem, né? Inventando, né? Armando equipes bem diferentes e que as torcidas compareçam em um grande número, apesar das derrotas, né? Das duas equipes, até porque as duas equipes estão na briga pelo título, né? Exatamente. Agora o recado final de Guilherme Decotelli. Companheiros, meu recado final não poderia deixar de ser para outra pessoa, né? Professor,
Caio Júnior. Vulgo Harry Potter. Pois é. Professor Pardal, enfim, né? Toda sorte de pessoas inteligentes, mas que fazem pataquadas com as suas invenções. Caio, entendo que o Botafogo esteja 16 anos sem conquistar o título internacional, que a torcida fica muito sofrida, mas olha, o Atlético Mineiro está há quase 40 anos sem conquistar um título de expressão nacional. O Internacional está há mais de 30 também. Pois é, o último campeonato que o Inter conquistou foi em 79. Mas o Inter, sim, chegou a ganhar a Libertadores, então o Atlético nem isso. Ele ganhou a Copa do Brasil também, o Inter. E já vi muitas vezes o Atlético bater recorde de público no Mineirão, com a sua torcida apoiando o tempo todo, mesmo com o time jogando mal. Tá na hora, doutor Caio Júnior, de você parar de colocar um pouco a culpa no torcedor, que o torcedor tá vaiando, que o torcedor tá xingando, que o torcedor... E parar de inventar. Vou te falar, Jefferson, Lucas, Antônio Carlos, Fábio Ferreira, Cortez, Marcelo Matos, Renato, Elkson, Michael Suel, Herrera e Louco Abreu. Se fugir disso, meu amigo, não vai nem para Libertadores. Chega, para de inventar. Ponto final. Ponto final de Guilherme Decotelli. No meu recado final, olha, do lado do Botafogo, eu vou considerar que eu concordo com as palavras aqui corroboro com os fatos que o Guilherme apoiou aqui. Ele fez aqui a sua graça aqui de irritação com relação ao treinador Caio Júnior. Eu acredito que o Caio ainda está na hora, ainda está em tempo de recuperar a equipe. Ainda faltam 5 jogos, ainda não está muito distante de uma briga por título, ainda está entre os 4 primeiros, mas é bom não bobear, né? Desculpa, companheiro Diniz, que essa irritação Vinícius. toda que a gente acaba. Vinícius, desculpa, que essa irritação toda que a gente acaba perdendo a cabeça, essas coisas de futebol é assim mesmo. Acontece. Esqueci de falar do Vasco. Pois não. Meu destaque do Vasco é o seguinte, cara, parabéns pro Vasco. Independente de ter sido campeão ou não, de terminar o campeonato em segundo, terceiro, quarto, quinto, o ano foi excelente, foi o ano da retomada. O Vasco reestruturou o seu estádio, reconquistou a sua torcida, montou um belo time para disputar as competições que tá disputando, brigou em todas. Parabéns a Ricardo Gomes, principalmente, Ricardo que Gomes pegou uma terra arrasada, entendeu? E transformou o time em campeão da Copa do Brasil e brigando por título na Sul-Americana ainda, né? E brigando por título brasileiro. E conseguiu deixar o seu legado mesmo não estando. Exatamente. Falou tudo a mim agora. E o Rodrigo Caetano também, um baita trabalho à frente do futebol do Vasco. Disparado, o melhor gerente de futebol do Com Rio de Janeiro. certeza. Olha, oxalá que o Rodrigo Caetano fosse parceiro do nosso querido Maurício Assunção à frente do trabalho do Botafogo. Eu acho que estaria muito melhor do que já está. Enfim, meu destaque pro Vasco é meus parabéns por esse ano. Faltam 5 rodadas, muita coisa pode acontecer. Mas se não acontecer, torcedor, orgulhe-se do seu time. O Vasco vai brigar na Libertadores ano que vem. Tá certo. No meu recado final, agora do lado vascaíno, o Diego Souza pode ser punido por conta da cotovelada que ele deu ao Paulo Miranda no jogo Vasco e Bahia e pode pegar de 4 a 12 jogos, salvo engano. E o Paulo Miranda não vai ser punido, não? Fica aí essa questão do STJD. Meu Deus do céu. Não é só com o Vasco, é com relação a outros clubes de destaque que às vezes são prejudicados em reta final de campeonato. Eu achava que no STJD o pau que bate em Chico batia em Francisco. Exatamente. Mas não é assim, né? Pau que bate em Chico só bate em Chico mesmo, né? Exatamente. Você quer uma formação de verdade? Venha para a Unicarioca. Ensino superior nas unidades Jacarepaguá, Rio Comprido, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de 3 Rios. Venha para a Unicarioca e coisas boas irão até você. Acesse o 4 Linhas pelo seu blog radio4linhas.blogspot.com. O 4 por extenso, radio4linhas.blogspot.com. Ou acesse o nosso blog via o seu canal no YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas. Dessa vez o 4 em numeral, youtube.com/blog 4 Linhas. 4 Linhas, a comunicação está no ar.